Bíblias abertas aí no capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus, eu gostaria de ler com vocês o texto que vai do versículo 25 ao versículo 30, no Evangelho de Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 30. Evangelho de Mateus, capítulo 20, repetindo mais uma vez, do versículo 25 ao versículo 30, né? O nosso irmão Léo e Jane lá, como eu falei no início de Rua Nova, né? Ele me ligou hoje de manhã, ele falou que ele está muito gripado, né? E ele pediu oração e falou que continua firme aí na caminhada, né? O Léo e a Rose estão em Minas, foram em Minas esse final de semana, né? E também fizeram contato falando que eles estão lá em Minas. Enfim, louvamos a Deus, né, meus irmãos, por tudo. E a palavra do Senhor nos diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Lembra que nós falamos que o reino de Cristo é um reino invertido? Jesus falou: esse é o reino dos homens, esse é o reino do mundo, essa é a Babilônia, esse é Roma. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. E a palavra que serve, irmão, é doulos, que dá a ideia de escravo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No momento que Jesus anuncia isso, é um momento após os discípulos terem, vamos dizer assim, um surto elevado de vaidade, de ego, de inveja. Um pouco antes, daqui a pouco a gente vai retornar lá, a gente vai ver que a mãe de Tiago e João chega para Jesus e faz um pedido a ele. Senhor Jesus, quando o Senhor chegar no seu reino aí, tem como colocar o meu filho aí, meus filhos no lugar de destaque? Tem como o Senhor colocar um à direita e outro à esquerda? Já no Evangelho de Marcos, a mesma passagem, não é citada a mãe. Isso não quer dizer que Mateus inventou a mãe, porque provavelmente eles induziram a mãe ir lá falar. Não tem um filho quando chega: ai mãe, vai lá, pede meu pai lá. Meu pai não quer deixar eu ir pra rua brincar, não. Ai, meu pai não quer deixar eu ir lá no sítio dos meus amigos jogar bola, não. Pede lá, sabe? Aí mas deve ter chegado a mãe deles: ah, mãe, vai lá falar com Jesus pra gente, sabe? Pede uma vaguinha pra gente ir lá pra botar um da direita e um do lado esquerdo. E o texto bíblico nos diz que após esse acontecimento, os outros discípulos vão lá interpelá-los. Ela falou: que história é essa, cara? Mas só que eles não vão lá, tipo assim, Tiago e João, vocês estão entendendo tudo errado. Eles vão lá, tipo assim, ué, por que vocês? Tem que ser a gente, pô. Eles foram lá com uma inveja. Eles não foram lá com... Por quê? Não estavam ainda compreendendo a missão do Filho do Homem. E essa foi a grande missão do Filho do Homem. Ele não veio trazer uma novidade. Ele veio corrigir todos os erros que existiam. Toda a deturpação da palavra de Deus. E sabe hoje o ministério que eu vejo do Espírito Santo na igreja? É um ministério gigante, é esse. É o Espírito Santo chamando o povo de Deus à palavra. Chamando os crentes em Cristo, o cristão à palavra do Senhor. Nos corrigindo. Vocês estão olhando a vida por uma outra perspectiva. Mas a vida através da palavra de Deus está tudo errado. Os mestres em Israel pegaram a palavra de Deus e a deturparam. Começaram a ensiná-la de acordo com suas próprias vontades, de acordo com seus próprios interesses. E Jesus falou para eles: olha só, vocês estão lançando fardos em cima das pessoas e vocês mesmos não estão carregando, fariseus hipócritas. E esse é um grande ministério do Espírito Santo hoje na igreja, irmãos. Por que nós estamos aqui reunidos? Estudamos na escola bíblica, nos reunimos no momento da palavra, que é a palavra de Deus. Essa é uma compreensão, desde que eu guardei no meu coração e na minha mente isso, eu falo para vocês de verdade. A minha compreensão de vida cristã, a minha maturidade cristã, ela começou a desenvolver mais. E o quê? Quando eu chegava na igreja e eu compreendia que o pregador que estava ali, seja quem for ensinando a palavra, ele não estava falando de si. É palavra de Deus.
Quando nós estamos aqui nesse momento, nós não estamos diante do Léo ou do pastor Léo. Nós estamos diante do Senhor. E eu, como vamos dizer assim, um porta-voz de Deus nesse momento, minha responsabilidade vai ser prestar contas para Ele naquele grande dia, se eu anunciei a palavra dEle com fidelidade, ou se eu me desviei, ou se eu comecei a criar outros interesses na palavra. Jeremias passou por essa crise. Ele falou: Senhor, tem uma galera aí de profeta que está anunciando paz. Paz, não. O que Jeremias está falando é mentira. Está tudo tranquilo, está tudo em paz. Aí o Senhor fala: Jeremias, eu não mandei nenhum deles anunciar o que eles estão anunciando. Eles estão anunciando por eles mesmos. E eles vão prestar conta disso porque não tem paz. O povo está em desobediência, o povo está em pecado. Existe paz para aqueles que estão em Cristo Jesus. E qual é a evidência daqueles que estão em Cristo Jesus? São que eles nunca mais vão pecar? Não, não é isso. É a evidência de que nós estamos lutando contra o pecado. Porque antes nós pertencíamos ao Senhor chamado pecado, mas hoje nós pertencemos ao Senhor chamado Jesus Cristo, Cristo Jesus, que nos comprou desse Senhor com alto preço. E quando a gente fala o Cristo das Escrituras, é provocativo nesse sentido, porque nós precisamos compreender não o Cristo dos homens, mas o Cristo que vem através da palavra de Deus, o Cristo que é essa própria palavra encarnada, que é essa própria palavra viva. A palavra de Deus tomou forma, ela habitou entre nós, ele era o próprio Deus, habitou entre nós. E é esse Jesus que se revela através da sua palavra, ao qual nós precisamos conhecer. E o Cristo das Escrituras, irmãos, ele é humilde e ele é servo. E é isso que nós vamos aprofundar um pouco mais aqui hoje nessa pregação, na nossa conversa. E, irmãos, desde a narrativa bíblica, desde o princípio em Gênesis, nós vemos um Deus humilde e servo. A narrativa de Gênesis começa falando sobre a terra, que ela era sem forma e vazia. E aí depois o Senhor veio criando todas as coisas, veio dando forma a tudo, veio criando toda a natureza, as constelações, o céu, criando todas as plantações, os animais. Aí chegou na gente, nos criou, né? Aí a narrativa bíblica diz que do homem ele cria mulher, porque ele viu que não era bom para o homem ficar só. E foi um Deus que se desproveu de toda a sua glória. Deus depende dos seres humanos? Deus depende do planeta Terra onde estão os seres humanos? Não, Deus é Deus. Mas ele saiu de lá e ele veio criar. E a Bíblia diz em Tiago que nós somos que as primícias da sua criação. Nós somos aqueles que o Senhor criou e colocou sua imagem e semelhança. Sabe, imagina o olheiro lá de Jeremias, né? Que o Senhor leva Jeremias à casa do olheiro e o Jeremias vê o olheiro moldando o barro. De toda a criação, se assim nós podemos ilustrar, nós fomos aquelas que Deus criou com mais carinho, sabe? Com mais detalhes, com mais amor, ao ponto dele falar: essa criação vai carregar a minha glória, essa criação vai ser a minha imagem e semelhança. E ele criou tudo e ele falou para aquele casal: tá tudo aqui para vocês, meus filhos, eu criei para vocês, vão lá, administrem, usufruam, e eu vou estar renovando tudo ali para vocês, a terra vai produzir os seus frutos. E cuidem, só quero pedir uma coisa a vocês: não comam do fruto daquela árvore, não me desobedeçam, não entrem em pecado, não entrem em rebelião contra mim. Eu não criei vocês robôs, eu criei vocês com capacidade de fazer escolhas, mas eu também os capacitei a fazer boas escolhas. Mas eu vou dar a liberdade a vocês, eu vou dar o arbítrio a vocês. Aquele casal teve arbítrio. Aquele casal, eles conseguiriam resistir, mas o Senhor já sabia de tudo. E aí a profundidade de humildade e servidão do Senhor é maior ainda, porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que está posto desde antes da fundação do mundo. Cristo, a missão do Filho, já foi posta mesmo antes da criação daquele casal. Porque o Senhor, na sua onisciência, sabia o que aquele casal escolheria. Agora me diz, irmãos, se não é um Deus servo, se não é um Deus humilde, porque talvez Deus, ele antevendo o que ia acontecer, para por aqui o projeto. Chega, vamos lá, eu ia soprar o fôlego de vida neles. Não, para com isso, larga isso aí para lá. Não foi isso que ele fez. Ele reconciliou todas as coisas com ele em Cristo Jesus. Mesmo assim, ele continuou, ele escolheu nos servir. E vamos ser sinceros, irmãos, qual pessoa hoje gosta de carregar o título de servo no mundo?
porque é pejorativo. As pessoas não se permitem. Não, ninguém pode me ver aqui como servo, não. Não, ninguém pode saber, não. Não é? Infelizmente está assim. As coisas estão assim. E, irmãos, isso vem numa contramão da palavra de Deus. Por quê? Ser servo no reino de Deus é sinônimo de grandeza. Nós acabamos de ler aqui. É o Senhor Jesus invertendo tudo isso. Sabe? A gente viu que Deus nos serviu com a nossa própria vida. Vocês creem assim, irmãos? Que a vida que hoje nós temos, ela veio do Senhor? É claro que Paula, um exemplo, ela tem os seus pais biológicos. Mas antes dos pais biológicos, antes de um planejamento familiar, a Paula foi planejada no céu, nos altos céus. O Senhor planejou a Paula. O Senhor sonhou com a Paula. O Senhor, além de planejar, Ele quis a Paula. E eu falo da Paula assim como com cada um de nós. Pessoas que estão passando aqui agora, de repente, caminhando, que não conhecem ao Senhor, ou pelo menos que já ouviram falar e rejeitaram o Evangelho. São criação do Senhor, são projeto de Deus. O Senhor quem as criou. Por isso que o movimento em direção ao próximo não é um movimento em direção aos irmãos da igreja. É todo aquele que carece. É qualquer pessoa. Porque eles foram criados pelo Senhor. Mas, pastor, aqueles que estão em rebeldia, que estão lá afundados no pecado. Porque a rebeldia bíblica, tá, irmãos? Sempre a gente orientando isso. Não é rebeldia do homem contra o homem, é rebeldia contra o Senhor. Os homens estão rebelados contra Deus. Mas mesmo os rebeldes foram criados pelo Senhor. E se aproveu ao Senhor chegar em algum momento e fisgar aquele rebelde? Quem somos nós? Roger leu aqui, quem nos condenará? Nós temos capacidade de condenar-nos uns aos outros? Condenar, não. O que a Bíblia nos orienta é que nós não sejamos indiferentes ao pecado. Nós, enquanto irmãos que se amam, nós precisamos confrontar pecado um no outro. Mas claro que tem toda a sua maneira de fazer isso. Não é expondo as pessoas ao ridículo, não é fofocando, não é mentindo, não é expondo as pessoas publicamente. Isso é maldade. Quem gosta de fazer isso é o adversário. O adversário que gosta de expor as pessoas, de humilhar as pessoas, de reduzir as pessoas. Mas nós não, nós somos portadores do ministério da reconciliação. Mas um exemplo, se um dia vocês me verem, vocês precisam chegar até mim. Juliano me viu fazendo alguma coisa, ele tem a obrigação bíblica de me chamar no canto e falar, poxa, Léo, eu te vi fazendo isso, se arrepende, não faz mais não. Muda essa rota, muda esse caminho. Em amor, sabe? Com vontade mesmo de que eu seja restaurado e assim qualquer outro irmão, ele seja restaurado. Então o nosso Deus, que é humilde servo, ele nos serviu com a nossa vida, ele nos serviu com a criação, irmãos. A criação continua à disposição aí do homem. Irmãos, se Deus falar agora, um exemplo, cessa no Brasil todos os frutos de todas as árvores, vocês acreditam que isso pode acontecer? Eu acredito completamente, porque a Bíblia diz que isso já aconteceu diversas vezes. Se o Senhor ordenar agora dos altos céus, sequem todos os afluentes e nascentes de água. Vocês acreditam que isso acontece? Então me diz aí, irmãos, faltou a água. O que vai ser da humanidade? Vocês acreditam que se o Senhor agora do alto céu falar, cesse todo o oxigênio na nação chamada Brasil, o que acontece? As reservas de oxigênio. Talvez as pessoas vão correr, mas vai acabar. O cilindro é finito. E todas as reservas de oxigênio são finitas, vão acabar. Não vão durar para sempre. Então ele é o Deus que nos serve. Mas só que o que o pecado fez? Lembra? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o que significa isso? O primeiro ponto, aquele relacionamento íntimo e caloroso acabou. Nasceu um abismo entre Deus e os homens. E aquela imagem limpa que nós carregávamos do Senhor, aquela missão maravilhosa de nós sermos estandartes do Evangelho, portadores do Evangelho de Jesus Cristo, foi maculada essa imagem. O pecado manchou essa imagem e semelhança de Deus nos homens. E a missão do homem era carregar essa glória, é tornar esse Deus conhecido. Essa é a grande finalidade nossa da criação. Manifestar a glória de Deus através da nossa adoração a Deus.
Aí chegou a má notícia, mas sempre vem a boa notícia, que em Cristo tudo isso é possível, irmãos. Em Cristo essa missão foi restaurada e nos foi dada novamente. Qual é o nosso chamado? É nós nos tornarmos semelhantes ao nosso Jesus. Lembra Paulo escrevendo aos Colossenses? Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a primícia de toda a criação. Aí João e Colossenses também diz que nada do que foi feito sem ele se fez. Aí Colossenses nos diz que ele nos redimiu com o seu próprio sangue na cruz. Aquilo que estava afastado foi restaurado, reconciliado, ajuntado novamente. E aí, como nós lemos aqui, nosso irmão Roger leu, eu também tinha separado essa passagem que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. De quê? De se tornarem semelhantes ao seu Filho. Então, essa é a grande missão nossa, a maior missão nossa do cristão, irmãos. Não é converter o mundo, não é salvar pessoas, não é mudar a história da humanidade, não é mudar a história de São João da Barra. É nós sermos portadores da imagem do Deus invisível, portarmos a imagem de Jesus Cristo. E isso só vem através de graça. E isso só vem através, como vimos muito aqui no capítulo 8, do Espírito Santo. O cristão precisa depender do Espírito Santo. O cristão precisa ser piedoso. Quem é o homem piedoso? Não é o homem que anda aí na rua com a carteira cheia de trocado, dando dinheiro, dando doce, bala. O piedoso é aquele que pratica as práticas espirituais. O piedoso é aquele que ora. O piedoso é aquele que se coloca em intercessão pela igreja, se coloca em intercessão pelos irmãos. O piedoso é aquele que busca a palavra do Senhor. O piedoso é aquele que ama a santidade, é aquele que pratica a palavra do Senhor. Irmãos, também não é praticar por praticar, é por amor, sabe? É por devoção ao Senhor, é por amar ao Senhor, é por amar ao Senhor. E aí nós estamos caminhando para poder retornar aqui ao texto bíblico. Irmãos, fica uma pergunta, e isso veio surgindo até através também de uma pregação que eu assisti. Por que nós estamos tendo tanta crise de identidade? Olha o surto que está tendo de diagnósticos de TDAH, ansiedade que nos leva a pânico, depressão. Ano passado eu experimentei de forma particular uma ansiedade que me colocou dentro de uma crise de pânico, eu sem saber de nada que estava acontecendo. Quando eu fui acordar, eu já estava dentro do ataque de pânico, dentro das crises de pânico. E por quê? Que de repente, sabe, em nome de Jesus, tá, irmãos? Por favor, aqui jamais a gente tem aquela pregação de ser contra, é cristão e é psicólogo, e é psiquiatra, pelo amor de Deus, tá? Eles são médicos, se o cristão chegar ao ponto de precisar, tem que ir, porque são profissionais da medicina, mas também nós, enquanto cristãos, nós precisamos saber que nós temos um Deus soberano, que tem a sua palavra e que está cuidando de nós. Um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que é capaz de restaurar aonde nós estamos doentes, aonde nós também estamos quebrados. A gente nunca pode esquecer. A medicina trata assuntos de medicina. E a igreja, a palavra do Senhor, trata os assuntos de fé. O homem trata aquilo que é do homem e Deus trata aquilo que é de Deus. O Espírito trata aquilo que é do Espírito. E tantas outras coisas afins nesse sentido. E eu vi um pastor pregando, ele falou, e estava falando sobre isso, ele falou, sabe uma das coisas que está levando as pessoas por esse caminho? Porque o mundo inverteu a vontade de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes. Irmãos, hoje todos os nossos projetos, não precisa responder não, vamos responder só para a gente. Os nossos projetos, eles estão contemplando o próximo, ou eles estão contemplando a nós mesmos. Deus nunca se opôs ao homem prosperar. Mas Deus sempre disse, é muito melhor dar do que receber. Eu vou te prosperar não é para você acumular, é para você distribuir, é para você abençoar. E nós, os nossos projetos pessoais, o exemplo, Leonardo, os teus projetos pessoais, os teus projetos de talvez prosperar financeiramente, está envolto os teus irmãos? Ali está incluído o próximo que pode precisar de ajuda?
Ali está incluso a igreja do Senhor. Quando eu falo igreja, não é instituição, não é placa, não. É os teus irmãos. Até porque a Bíblia nos diz isso, que nós devemos ajudar as pessoas, mas primeiramente aos nossos irmãos na fé. A Bíblia é enfática nisso. Você precisa se colocar, você precisa enxergar a necessidade de quem está caminhando com você. Você precisa ser mão de Cristo, braços de Cristo, bocas de Cristo, suporte de Cristo. Nós precisamos ser tudo isso. E ele falou que nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Isso restaura a nossa mente ao que o nosso Deus é servo e humilde. Ele falou, sabe o que está acontecendo? Sabe por que as pessoas estão tão doentes? A gente está vivendo tempos de tanto consumo, de tanto acúmulo, sabe? De é ter. Nós não fomos criados para esse propósito. E sabe o que é interessante? Isso é dado científico. Quando eu faço o bem para Hillary, um exemplo, estamos todos nós aqui reunidos agora, e eu fiz um bem maravilhoso para Hillary. Maravilhoso para Hillary. A ciência diz que quando eu pratico esse ato de bondade, o meu cérebro libera uma substância chamada ocitocina no meu corpo. Isso é uma bomba de prazer, é uma bomba de alegria. A Hillary que está recebendo, ela também recebe uma bomba de ocitocina. E a medicina também viu que todos que estão ao redor observando recebem a mesma bomba de ocitocina. E aí eu penso, será se isso é em vão? Será se isso não já foi projetado pelo nosso próprio Deus? Será se acúmulo está nos trazendo felicidade ou está nos adoecendo? Sabe por quê? Nós estamos sempre precisando de mais. Irmãos, eu falo para vocês, esse irmão de vocês que aqui vos fala nesse momento, eu não estou imune a essas lutas, não. Eu não estou imune a essas dificuldades, não. De muitas vezes a gente, sabe, vai planejando, projetando as coisas daqui dessa vida, sabe? Aí vai tirando os nossos olhos da eternidade aos poucos, os nossos olhos do porvir, sabe? E a gente viu aqui no capítulo 8 também, Paulo falando aos romanos, calma aí, esperança que se vê não é esperança. Se eu estou vendo meus bolsos aumentando, eu prosperando, mas só que o chamado é para nós sermos servos um dos outros, sabe? E nesse momento de pós-modernidade, né, o mundo hoje que se denomina pós-moderno, nós estamos além do que é moderno. Na Europa, uma boa parte da Europa diz que nós estamos vivendo a era pós-cristianismo. A Europa, irmão, está afundada numa apostasia. Isso não é brincadeira não, tá? Está sendo ensinado nos colégios. Não tem gente quando abrir os nossos livros? Antes de Cristo, depois de Cristo, já acabaram com isso. Grande parte da Europa. Tipo assim, não é mais Cristo que agora é o marcador da humanidade, não. E nós estamos lá, é era do pós-cristianismo. Não. Cristianismo foi um negocinho que inventaram aí para poder enganar os seres humanos, a humanidade durante o tempo. Acabou. Pega o tal de cristianismo, bota lá, bota a cruz lá no museu lá e fala de Jesus, mas fala como um objeto de museu. Como aquele que já não tem mais significado nenhum, não tem mais importância nenhuma para os dias atuais. Lá em casa a gente gosta muito de assistir no YouTube famílias que viajam, casais viajantes. Tem um casal que eles estão na África, estão em Madagascar. Aí eu estava conversando com ela que eles estão visitando vilarejos bem afastados, sabe? E com um modo de vida bem simples. E eu perguntei a Lala, eu falei, Lala, será se nós que estamos aqui vendo tudo isso, nós somos realmente mais felizes talvez do que esse povo? Nós sabemos que a nossa felicidade hoje está condicionada a Cristo, amém, irmãos? Está condicionada à salvação. A nossa alegria vem da salvação. A nossa alegria vem do Senhor. Mas foi o que ela lá falou, amor, eu acredito que não. Porque talvez lá eles estão vivendo um modo de vida mais simples, com um senso comunitário muito maior. Irmãos, hoje é assim. O vizinho passou mal, ninguém vai... Aqui, ó. Bota ao vivo no Instagram, bota ao vivo aqui, ó. Tá caindo. Ih, tá convulsionando. Ih, meu Deus, tá ficando roxo. Ih, tá ficando... Ih, morreu. É exagero da minha parte isso? Não. Se perdeu o senso comunitário. Muitas vezes a nossa comunidade, as comunidades cristãs, o pastor pede, dá a mão, um abraço, aí dá 300. Mas acabou tudo, é indiferente. Nenhum olha para o outro. Não podemos perder isso. O nosso chamado é sermos servos uns dos outros. E nós estamos caminhando para entrar aqui no texto, meus irmãos, fazendo essa introdução para a gente. Uma outra questão que eu vi, e Jesus nos falou, tá? Que nós precisaríamos discernir os tempos. Nós precisamos discernir os tempos que nós estamos vivendo.
A humanidade mudou. Aquele mundo que os nossos irmãos aqui, de mais idades, anciãos que estão entre nós, e inclusive a gente, talvez lá na nossa infância, na nossa juventude, aquele mundo que a gente viu, ele acabou. Ele já não existe mais. Vocês conseguem perceber isso? Consegue? Tá se escancarado. Como que mudou o senso de amor, o senso comunitário, o senso de importância, o senso de enxergar o próximo. Um exemplo, vai hoje lá no Superbom, a gente que somos famílias, vamos dizer assim, que buscam viver honestamente, vai lá falar lá, eu estou passando necessidade em casa. O gerente vai falar, talvez não por ordem dele, não posso fazer nada. Agora pega uma São João da Barra de uns 20 anos atrás, uns 25 anos atrás. Não, fulano, pode levar. Tá aqui, tá fulano. Se Beltrano ficar sabendo, eu não tenho muito não. Eu tenho 2 abóboras, tá? Mas eu tenho 2, toma uma. Eu tenho aqui 1 quilinho de carne seca. Leva metade. Eu tenho uns poucos lá, tem aqui. Tô mentindo? Não era assim? Era. Até nós, quando éramos crianças, a gente pode observar como que a nossa infância foi diferente da infância. Os valores que eles estão recebendo de mundo, os valores que eles estão recebendo daquilo que deve ser verdadeiro. E uma pergunta que me confrontou. Eu vi um professor que é teólogo, ele fez umas perguntas e que ele falou o seguinte: com quem que nós estamos mais parecidos? Isso falando para cristãos. Com Cristo, com os nossos líderes ou com a denominação? E ele falando, quando a gente vê pessoas se tornando mais parecidas com sua liderança ou com uma placa de uma denominação, liga um sinal de alerta, porque a coisa está ficando feia. O povo de Deus precisa ser parecido com Deus. E aí o povo de Deus que precisa ser parecido com Deus só vai conseguir cumprir essa missão através de Cristo. Em Cristo e para a glória de Cristo. Esse é o nosso grande chamado. Esse é o grande alinhamento que o Senhor está fazendo em nós, irmãos. Essa teologia da prosperidade, esse evangelho coach, eles estão fazendo um estrago na igreja e nos cristãos. Está ensinando tudo o oposto. Eu e Roger estávamos conversando hoje aqui antes do culto, antes da escola bíblica, falando, caramba, Roger, conforme a gente vai mergulhando, estudando essa palavra com devoção, com simplicidade, quanta coisa errada que nós aprendemos. Quanta sutileza que nos foi dada de forma intencional. Onde tudo é prosperidade. Não, você vai prosperar. Deus para você tem os melhores caminhos. Você vai ser próspero aqui nessa terra. Sonha com a casa na praia que Deus vai te dar a casa na praia. Aí essa prosperidade. Sonha alto. Você é senhor de você mesmo. O Senhor vai te servir, seja fiel ao Senhor, que Ele vai ser fiel a você. Lança aqui os teus valores, que o Senhor vai multiplicar esses valores. Aí vem a teologia do coach dizendo, Laís, você precisa confiar em você. Você vai atingir os altos dos montes. Você vai ser uma pessoa de sucesso. O Senhor te entregou as chaves da riqueza. O Senhor te entregou as chaves do poder. Você vai ser poderosa diante dos homens. Aí a gente olha para a vida de Jesus, então, dos apóstolos, dos que foram fracassados. De acordo com a teologia da prosperidade e o evangelho coach, foram tudo homens fracassados. E nós não sabemos que foram homens fracassados, meus irmãos. Aí sabe o que acontece? Aquela que tem o chamado para ser sal e luz no mundo, ela se torna semelhante ao mundo. Ela vai lá no mundo e as pessoas já não sabem mais distinguir uma coisa da outra. E nosso chamado continua sendo esse, irmão. Nós sermos sal e luz nesse mundo. Um estudioso do Evangelho de Mateus, ele disse o seguinte: nas sociedades compostas de homens e mulheres pecadores, quase que invariavelmente a posse de poder corrompe. Eu quero ler isso de novo. Nas sociedades compostas de homens e mulheres pecadores, quase que invariavelmente a posse de poder corrompe, e facilmente os líderes se tornam tiranos e opressores, e ganham títulos de grandes através disso. Já no reino de Deus, o que é grande é aquele que é servo e humilde. A marca do reino de Cristo é a cruz do criminoso. Ele carregou essa cruz de criminoso sem ser criminoso, em que ele coroou um ministério de serviço amoroso e humilde. O nosso Senhor não foi assim. Ele não veio caminhar aqui cheio de pompas. Pelo contrário,
Ele carregou a cruz de um criminoso, e na verdade não é de um criminoso. Ele carregou a cruz de vários criminosos. E quem são esses criminosos? Está tudo aqui, ó. Nós que cometemos crimes diante do Senhor, ele não. Mas ele tomou sobre ele a nossa cruz. Ele quis, tá? Ele tomou sobre ele carregou sobre si os nossos pecados e nos curou. E nós vamos aqui retornar ao texto bíblico. Mas agora, eu queria que nós fôssemos lá no versículo 20, capítulo 20, lá no versículo 20, por favor. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos. E adorando, pediu-lhe um favor. E Jesus lhe perguntou, o que você quer? E ela respondeu, mande que no seu reino, estes meus 2 filhos se assentem à sua direita e o outro à sua esquerda. Estão compreendendo o reino de forma diferente. Estão vendo o reino através de interesses pessoais. E Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o meu cálice. E eles aqui também ainda não sabiam qual cálice seria. Eles estavam achando que seria na força deles. Eles beberiam porque o Espírito Santo os capacitou a beber. Porque quando o cerco apertou, qual foi a atitude dos discípulos quando Jesus foi preso? Fugir. Um pouco mais à frente, Pedro negou. Um pouco antes, Judas tinha traído. O restante, meteu o pé. Beleza que João aparece lá no momento final da crucificação, né? Mas eles não poderiam beber desse cálice por causa deles mesmo, porque eu sou brabo e vou beber desse cálice. Não, porque o Senhor já tinha preparado essa obra na vida deles, através da vida deles. Tiago, a gente sabe que ele foi martirizado por Herodes. João, a gente sabe que morreu de velhice. Mas olha o quanto que esse homem bebeu o cálice de Cristo, irmão. Olha o quanto que João pagou o preço de seguir a Cristo. Olha o quanto que esse homem morreu diariamente para poder seguir o Senhor Jesus. Mas aí Jesus diz, quanto ao sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus é Deus, amém, irmão? Amém, meus irmãos? Mas vocês percebem que Jesus, mesmo sendo Deus, na pessoa do Filho, ele está sempre se submetendo ao Pai. E ele estava sempre falando no seu ministério, eu não vim glorificar a mim, eu vim glorificar o meu Pai que me enviou. Eu não vim glorificar a mim, eu vim glorificar o Pai que me enviou. Através de quê? Da obediência dele. Nós vamos chegar lá. E como que nós glorificamos a Deus através das nossas vidas? Imitando Jesus. E Jesus foi o quê? Obediente. Jesus foi o quê? Servo. Jesus foi o quê? Humilde. Jesus se fez um escravo. Jesus não perdeu importância diante dos homens. Mas ele se tornou um escravo para poder cumprir a missão ao qual o Pai tinha designado. E se não fosse essa missão, se Jesus declinasse da missão, irmãos, nós estávamos arruinados agora. Arruinados. E quando os outros 10 discípulos ouviram isso, eles ficaram indignados com os 2 irmãos, mas foi como nós falamos. Eles não ficaram indignados. Pô, Tiago e João, vocês estão entendendo tudo errado. Não, indignados. Pô, vocês querem a vaga melhor, né? E eu? Aí o Natanael, não, a vaga é minha. Aí o outro lá, Mateus, não, a vaga é minha. Não, é minha, pô, eu que vou ficar. Aí Jesus pegou, chamando todos eles para junto de si, e disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Outra coisa, tá? Quando vocês verem líderes em igrejas, em comunidades cristãs, que são dominadores, tá? E exercendo essa autoridade tirana sobre pessoas, isso não é característica de um líder que lidera conforme Jesus. Essa é a característica de um líder pagão. Líderes pagãos governam através de opressão e tirania. Precisa ir muito longe para poder ver que isso acontece? Isso acontece em tudo, em todas as esferas. Inclusive, irmãos, às vezes vocês devem estar pensando, a mente do pastor foi aos poderes públicos, não somente. Quantas empresas privadas que nós temos líderes tiranos, irmãos? Quantas histórias, se nós não passamos, nós sabemos, de líderes opressores, de donos de emprego, ruins mesmo, ruins, dominadores. E aí Jesus vai e fala, mas entre vocês não será assim. Vocês não vão liderar a minha igreja através de domínio, de opressão. Nada disso. Pelo contrário,
Quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Roger, quer ser grande no meu reino? Sirva os teus irmãos. Não se coloque acima dos teus irmãos. Não fique trancado num gabinete, atendendo, se sentindo maioral. Já de repente preparando as coisas numa predisposição de quando a gente entra, a gente fica acuado. Você já percebeu dentro de uma empresa? Você vai nos setores assim, que são considerados inferiores, talvez é uma cadeirinha de plástico. Chegou no andar mais acima, já é uma cadeirinha almofadada e que gira. Aí tu chega na cadeira do diretor, que cadeirão. 3 metros acima aqui do diretor. O diretor está sentado e tem 3 metros de cadeira para cima. Vocês sabiam que todas essas disposições são pensadas mentalmente? Em que sentido? O ambiente ele já exerce uma influência sobre nós. Somos nós, irmãos. Vamos ser sinceros, vamos supor, a gente foi chamado para poder ir numa resenha de um amigo ou de uma amiga. Aí a gente foi de chinelo, bermudinha, camiseta, verão. A gente entrou na casa, tá as pessoas de calça social, camisa social. Seja sincero, irmãos. A gente já não começa a ficar desconfortável ali. Por que eu tô fazendo? Por que eu tô assim? A gente sabe que tem uns doidão que não estão bem para nada, mas é a minoria. Não é? Tudo isso é pensado. E, inclusive, a nossa mente responde a essas coisas. A nossa mente responde a isso. Quando a gente chega num ambiente que ele está organizado e não desorganizado, a gente reage. Então, tudo isso é preparado. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo de vocês, que seja escravo de vocês. O meu reino é o oposto. Jesus falando, o meu reino é reino de serviço, é reino de amor. Mas aí vocês sabiam que o nosso serviço e o nosso amor, se não tiverem motivados por uma verdadeira humildade, está errado também? Sabe por quê? Às vezes eu estou ali que nem um servo, mas só para poder aparecer bonitão na foto. Para as pessoas olharem, caramba, como que o Léo é legal. E a humildade que o Senhor vê não é humildade externa, é uma humildade que brota de dentro para fora. É quando eu me movimento em direção ao Juliano, não querendo nada em troca do Juliano. É quando eu me movimento em direção ao Juliano com um amor verdadeiro. Mas um amor verdadeiro que brota de mim, não. É quando eu amo Jesus sobre todas as coisas. Eu só vou conseguir amar o Juliano verdadeiramente como eu amo a mim mesmo, quando eu fizer do Senhor Jesus o meu primeiro grande amor. Lembre que ele falou, retorne ao primeiro amor, que sou eu. Retorne ao primeiro grande amor, que é o seu Deus. O meu movimento em relação ao próximo só é verdadeiro quando eu estou carregando Jesus, quando é para a glória de Jesus, é para quando ele seja reconhecido. Essa vem a característica do verdadeiro servo humilde. Humildade é quando eu não estou querendo louros para mim, é quando eu estou querendo que o meu Cristo seja reconhecido através de mim. É quando Paulo falou, eu tenho para mim que o viver é Cristo, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Essa é a verdadeira humildade. E vamos ser sinceros, irmãos, essas pregações estão ficando cada vez mais escassas, porque nós precisamos ser superior, nós precisamos ser aqueles que têm, nós precisamos ser aqueles, e sabe o que está acontecendo? Estamos adoecendo. Porque nós fomos criados para ser a imagem e semelhança do nosso Senhor. O nosso Senhor, ele é servo. Ele falou, eu vou dar alegria a vocês, é quando vocês forem servos. A minha alegria eu vos dou, não eu vos dou como o mundo a dá. O mundo dá alegria para vocês através de barganha, através de troca, através de posses. A minha alegria não. Eu vou derramar a minha alegria em vocês, a alegria que vem do alto dos céus, a alegria de vocês saberem que vocês estão reconciliados comigo, que vocês estão se tornando a minha imagem, a minha semelhança, que vocês estão se reaproximando do Deus de vocês, do Pai de vocês. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe o que Jesus fala aqui? Não teve o crime, irmã Fátima, que eu e a senhora cometemos? Ele veio resgatar eu e a senhora. Ele não merecia aquela cruz, mas ele quis, a gente tem que ficar ele quis a cruz. Ele quis, ele foi voluntário. Ele se ofereceu como sacrifício, como oferta, desde antes da fundação do mundo. O nosso Deus quis tomar o nosso lugar. O nosso Deus quis carregar sobre ele os nossos pecados, tomar as nossas dores sobre ele. E enquanto eu estava fazendo o estudo dessa passagem,
Na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, eu vi um comentário lá que disse o seguinte: o reino de Jesus é invertido. Governo egoísta caracteriza reinos pagãos, mas o povo de Deus deve exemplificar a liderança serviçal, até mesmo escravista. Seguir Jesus significa morrer para si mesmo. Nós não podemos mais enxergar a igreja como um local de consumo, ao qual eu sou servido. Não! Nós precisamos servir. Nós precisamos nos colocar à disposição um dos outros. Está sentindo falta de um irmão? Está sentindo falta de uma irmã? Irmãos, isso é sério e verdadeiro. Manda uma mensagem. Isso não é função apenas do pastor, não. Manda uma mensagem. Ah, não vou mandar mensagem. Liga. Ó, irmão, irmã, só estou ligando para dizer que a gente está sentindo saudade sua. Nós estamos aqui, sabe? O que precisar. Por que muitas vezes as pessoas não querem fazer isso? Porque se eu fizer isso, e a irmã Fátima falar que está precisando da minha ajuda? Eu vou precisar ir ao encontro dela. Mas a sociedade de hoje não faz mais isso. Por quê? Porque quando as pessoas precisam... Ah, irmã Fátima, hoje não dá não, tá bom? Pode ser daqui a uma semana? Não é o que está acontecendo aí fora. O tudo bem que a gente fala aí com as pessoas é vazio, é destituído de sentido. As pessoas só perguntam se está tudo bem por perguntar, porque se tornou uma coisa coloquial. Mas se a gente parar e abrir o nosso coração, quem está disposto? Hoje está tudo tão acelerado que a gente não está nem mais disposto a ouvir o próximo. O próximo falou 2 minutos, a gente já está de saco cheio, me perdoe o termo. Ai, que isso? Que isso? É um chamado totalmente oposto. A gente não pode enxergar a igreja e precisamos, tá? Tirar essa visão institucionalizada da igreja. Eu não sou contra a instituição, eu sou contra a institucionalização do evangelho, a burocratização do evangelho. E eu quero explicar isso. O evangelho nos foi dado, a igreja, Jesus nos deu como uma missão de organismo vivo. E o organismo vivo funciona assim. Lala sofreu uma queimadura na região torácica. As células de cada cantinho do corpo dela começam a trabalhar para ajudar aquela região. Para poder, é o tórax da Lala que está precisando. Então as células vão começar a trabalhar, concentrar todo o esforço ali. Essa é a ideia de Jesus para a igreja. Nós concentrarmos esforços uns nos outros. Jesus não está preocupado com entrada e saída de igreja, com gasofilaço. A característica do crente é o verdadeiro amor, mas não é amorzinho de internet, de postagem. É um amor que se evidencia no dia a dia. Eu falar coisas lindas e maravilhosas aqui é fácil, irmãos. Vou falar uma coisa para vocês e não como soberba. Essa questão, às vezes, de falar em público é uma coisa que eu tenho, desde a minha infância. Trabalho de colégio, sempre foi esse carinho assim. Poderia me aperfeiçoar nisso, em retórica. Não é o objetivo do evangelho. Não é a vontade do meu Senhor. Não é usar da palavra de Deus e da igreja para os benefícios próprios. Quer participar da vitória final? Participa dos sofrimentos de Cristo. O Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. A chapa foi quente para a igreja, para toda igreja que era fiel, verdadeira. Você não pega. E às vezes é um erro a gente também querer interpretar a palavra de Deus sem compreender que tem 2000 anos de história de igreja, sem conhecer a história da igreja, sem conhecer tudo o que aconteceu na história da igreja. E isso, irmãos, é uma questão não apenas teológica, não para a igreja, não. Quando a gente não conhece o nosso passado, nós estamos fadados a repetir os mesmos erros aqui no presente e no futuro. A gente aprende muita coisa com a história, com os exemplos bons, mas com os exemplos ruins também. E para poder finalizar a mensagem hoje, vocês podem ir lá em Filipenses comigo, por gentileza? Capítulo 2, versículo 5. E a gente vai lendo, conversando e encerrando essa mensagem de hoje. Vamos fazer o seguinte, aproveitar que a gente está com esse tempo aqui. Vamos lá no versículo 1 do capítulo 2, versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade,
Porque quando nós fazemos isso, nós nos colocamos em oposição ao servo humilde. Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Eu não estou competindo com a Lalá não está competindo comigo. O meu pai não está competindo com o Juliano não está competindo com o Arthur não está competindo com o Roger não está competindo comigo e nem com tia Marlene. Nós somos chamados a um amor fraternal, a um profundo sentimento, a um profundo senso de pertencimento. Nós somos, irmãos, aqui eu não estou querendo dizer que a gente vai ficar na casa um dos outros o tempo inteiro enfiado, até porque a Bíblia nos orienta a não fazer isso, porque a partir daí pode vir problemas. Mas nós somos um povo que precisamos nos enxergar como povo, como família, como corpo. A dor de um é dor do outro. Essa semana aqui agora, vou mandar mensagem para 2 irmãos. Na outra semana eu mando para 2, que seja uma palavra. Irmãos, hoje eu estava aqui lendo Filipenses. Oi, Roger, tudo bem? Estava lendo Filipenses, Irmão, continua firme, sabe? Nós te amamos, o Senhor te ama, tá? Estou me colocando à disposição sua, tá, Roger? O evangelho precisa ser verdadeiro nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Quando nós perdemos essas práticas piedosas, o evangelho vai se tornando apenas um sentimento, apenas conhecimento, apenas palavras, e às vezes podem ser palavras vazias, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E olha que interessante, aqui a Bíblia não orientou a gente não se movimentar a favor dos nossos próprios interesses. Nós podemos nos movimentar a favor dos nossos próprios interesses, mas considerando os outros, considerando os interesses dos outros. E agora, chegando no 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus não deixou de ser Deus, irmãos. Mas ele também se fez 100% homem, 100% Deus e 100% homem. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de quê, irmãos? De servo. Sabe qual é a palavra que está aí no texto original, em grego? Doulos. Repetindo, escravo. Tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Por quê? Ele saiu da sua glória. Ele saiu dos altos céus e se fez homem. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 8, tia. Capítulo 2, versículo 8, Filipenses. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, irmãos, olha quem foi o nosso Senhor. E aí está o mundo. Não. Você precisa chegar. Você precisa ter. Você precisa ter. Aí a gente abre a internet, todo mundo viajando. A gente abre a internet, todo mundo trocando tudo. A gente abre, todo mundo prospera. Irmãos, a que custo? A que preço? Ao que as pessoas estão se rendendo e se entregando para chegar lá? Será se não estão sentando na mesa da Babilônia? Será se não estão experimentando dos prazeres de Nabucodonosor? E aí quem seremos nós na Babilônia, irmãos? A multidão ou seremos Daniel? Ou seremos os 3 meninos? Que agora eu só estou conseguindo lembrar o nome babilônico deles. Eu sabia o nome... Esse é o nome, Sadraque, Mesaque e Abednego é o nome babilônico. Eu esqueci o nome deles, que é... o nome de judeu deles, né? Enfim, se lembra o que esses homens fizeram? Daniel permaneceu dentro da Babilônia, permaneceu fiel ao Senhor.
Os 3 meninos, imagine, irmãos, aquela estátua gigantesca de Nabucodonosor. Vamos imaginar aqui o cenário agora. 27 metros. 27, pai? 27 metros. E aí, segundo a ordem dos sacerdotes, todo mundo deveria se inclinar e adorar. Todo mundo abaixou e continuou os 3 lá. Aí alguém lá de cima viu, tem 3 figuras lá que não se abaixaram, não. Aí de lá eles ordenam, vamos dar mais uma chance a vocês. Não fizeram. Vocês sabem a história. Foram levados para dentro de uma fornalha. Vocês sabem a história. Nabucodonosor viu o 4º homem da fornalha. Aleluia! Glória a Deus! Sim, irmãos, eles podem colocar a gente na fornalha. Agora parece até um corim de fogo. Mas o 4º homem da fornalha está lá, irmão. Roger sapateou. O 4º homem da fornalha está lá, irmãos. Eles podem levar a gente para a fornalha. Ananias, Misael e Azarias. Mas o 4º homem da fornalha está lá com Ananias, Misael e Azarias. Quem é o 4º homem da fornalha? Jesus de Nazaré, irmãos. Ele está nos guardando. Eles podem nos colocar em fornalha, em cova de leão. E olha que Daniel passou por 2 impérios. 2 impérios. Podem fazer o que for. Se a gente entrar, irmãos, na caverna com os leões, o que vai acontecer? É os memes que a gente vê na internet aí, os leões dormindo, Daniel fazendo carinho na barriga do leão, o leão lambendo Daniel. Sabe? O que pode nos separar do amor de Deus? Nós lemos aqui em Romanos 8. O que pode nos separar do amor de Deus, irmãos? Irmãos, nós fazemos escolhas todos os dias, amém? Das mais simples às mais complexas. Um exemplo, acordamos. A gente pode sair pelo lado direito ou lado esquerdo da cama. Acordamos. A gente pode ficar mais uns 5 minutos ali ou dar um pulão e sair fora da cama. A gente acorda. Preciso ir na cozinha beber uma água, ou vou no banheiro escovar uns dentes ou tomar um banho primeiro. Ou vou fora da casa. A gente está fazendo escolha todo o tempo. A gente veio para cá, nós fizemos escolhas da rota, nós fizemos escolha do momento exato de acessar a BR. Juliana fez a escolha do momento exato de atravessar a BR para entrar aqui nessa pista. Paula fez escolha das roupas, como Lala fez. Está todo mundo fazendo escolha todo o tempo. Hillary escolheu o horário que ela viria com os meninos. Irmã Fátima, mesma questão. Tia Marlene, minha mãe, meu pai. Todos nós estamos fazendo escolhas a todo tempo. Mas eu quero deixar uma meditação para a gente. Irmãos, o que mais tem influenciado as nossas escolhas? Eu preciso prosperar. Beleza, não tem problema. Eu preciso melhorar minha renda. Para a glória de Deus e para o teu próximo. Se isso não tiver enquadrado, tá fora. Tá fora. É só sentimento. Se for para a glória de Deus, é para a expansão da vontade de Deus aqui na terra. Isso não é teologia de prosperidade não, tá, irmãos? O Evangelho diz que é muito melhor dar do que receber. Minha troca de emprego. É lícito. Deus te permite escolher isso. Mas esse emprego vai te afastar mais da sua família? Esse emprego vai te afastar mais das coisas do Senhor? Esse emprego que talvez vai te trazer ganho financeiro, vai te adoecer? Vai consumir mais você? Não, mas eu preciso. Mas calma aí. Nós temos um Deus que cuida de nós ou não, irmãos? A Bíblia diz que nós, sendo maus, não damos mais dádivas para os nossos filhos. Qual filho? Arthur pediu para Hillary uma bicicleta. Hillary vai dar um escorpião para Arthur? Aí o Senhor diz, vocês que são maus, vocês dão boas dádivas aos filhos de vocês. Agora imagina eu, que sou o pai de vocês que estou no céu. O versículo não é, o Senhor é o meu pastor e vai me dar tudo o que eu quero. Não, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Senhor, eu só tenho arroz, feijão e ovo. Bênção, glória a Deus, aleluia. Pastor, Senhor, hoje faltou o ovo. Aleluia. Eu vou cuidar de você. Com arroz e feijão, eu vou te fazer atravessar. Senhor, acabou tudo. Eu vou mandar um corvo. Ilustrando, tá, irmão? Isso não é normativo, não. Daqui a pouco a pessoa achando que vou orar, vai vir um corvo dentro do meu quarto. Eu acredito que o Senhor pode mandar. Mas a gente precisa ler a Bíblia e guardar isso, tá? A Bíblia não é normativa. Irmão, você lembra da história de José?
Perdeu tudo e se tornou governador do Egito. O Senhor manda te dizer, Laís, que você vai governar sobre os homens. Que doideira é essa, irmãos? Levou ela na caverna, Elias em depressão, tá? A gente pensa que depressão é coisa moderna, depressão é coisa antiga. Elias foi para a caverna e queria morrer. Traços de uma característica depressiva. Não é assim. Isso não é normativo. Isso foi na vida de José. É que nem, vamos fazer a corrente do jejum de Daniel. Isso foi de Daniel. E na verdade não foi nem um jejum, tá? Daniel se absteve dos alimentos da Babilônia. Daniel continuou comendo os legumes, os alimentos delezinho lá. Sabe, entendendo? Só dando exemplos. Para a gente poder guardar essas coisas. E sabe quem adoece? Somos nós. Sabe por quê? O cara chega, Leonardo, faz aí a campanha de Daniel, 40 dias. E o Senhor, você quer o quê? É tua casa? É o teu carro? O Senhor vai trazer. Aí sabe o que acontece? O Senhor não me prometeu nada. O Senhor não tem dívida nenhuma comigo, aí não vem. Aí sabe quem eu culpo? Deus. O ser humano está sempre querendo culpar Deus. Isso é desde o Éden. Lembra Eva? Lembra Adão? Foi a mulher que o Senhor criou. Foi a serpente. Quem mandou o Senhor criar essa serpente aí? Quem mandou o Senhor criar o diabo? Um exemplo. Tudo nosso é culpa para Deus. Eu me frustro num projeto individual, eu quero culpar Deus. Eu me frustro, quero culpar Deus. Isso é o homem rebelado contra o Senhor. Irmãos, finalizando, quero ler 2 versículos para vocês que diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória. Irmãos, nós não somos daqui. Vocês concordam que nós nunca fomos tão bombardeados de terra? Vocês concordam que a gente nunca foi tão bombardeado de prosperidade? Nós nunca fomos tão bombardeados de tantas identidades que não é a identidade de Cristo. Percebeu que o mundo está muito mais doente do que o mundo lá de trás? Lembrando a infância, lá em São João de Meriti, quantas vezes a gente comprava um sacolé para dividir para 5. E era uma alegria, irmãos. Era uma alegria. Hoje quem tem 3 não quer dar nenhum. Vai ser sincero que não era uma alegria? Então quando arrumavam uma fruta, cada um vai dando uma mordida. Quem somos nós? Com quem a gente mais se parece? Com os homens? Com líderes? Com a pregação do evangelho mentiroso? Ou com o evangelho de Cristo? Vocês podem ficar de pé, irmãos, para a gente orar ao Senhor mais uma vez? Pai amado, nós te exaltamos. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelas orientações, pelas correções, por todo o amor que o Senhor nos trouxe, pelos consolos. E nos torne cada vez mais a imagem e semelhança do seu Filho, Senhor. Nos faça servos verdadeiramente, humildes verdadeiramente, sabe? Senhor, a gente não quer mentir para o Senhor. Tem sido muito difícil, Pai. Tem sido muito difícil tomar a nossa cruz, seguir ao Senhor. Mas nós cremos que no Senhor nós já vencemos. No Senhor e para o Senhor. Não permita que nossa vida cristã seja vazia, não, Pai. Que ela seja hipócrita, que ela seja destituída de sentido e de verdade, mas que nós possamos ser esses, sabe, Senhor? Que não buscamos glória para nós mesmos, que nós possamos ser esse que cuidamos uns dos outros, dos nossos irmãos e das nossas irmãs, em sigilo, Senhor. É necessário que só o Senhor veja. O Senhor nos disse que a mão esquerda não saiba o que fez a direita, que nós não sejamos esses que ficam em busca de tapinha no ombro, buscando o reconhecimento dos homens. Nos faça verdadeiramente humildes e servos, assim como o Senhor é, querido Deus. Assim como o Senhor foi através do seu Filho Jesus. Que hoje mesmo, sabe, Senhor, nós possamos mandar mensagem aos nossos irmãos e às nossas irmãs, nos colocando à disposição um dos outros. Nós ainda somos um corpo pequeno, Senhor, assim como igreja aqui local, uma quantidade pequena de membros. E nós pedimos ao Senhor, faça isso em nós. Que nós possamos, sabe, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade e no teu tempo, é o Senhor quem dá o crescimento. Crescer de forma saudável, crescer de forma verdadeira, de forma humilde, sabe? Nos encha de amor, de verdade, mas nos encha de amor, Senhor. E nos dê alegria dentro dos sofrimentos, dentro das perseguições. Nós estamos aqui, Senhor. Faça a boa obra em nós. O Senhor prometeu que aquele que iniciou a boa obra
há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. E nós confiamos no Senhor e na tua palavra. Ou melhor, nós confiamos somente no Senhor e na tua palavra. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que aqui estão. Muito obrigado pelas crianças. Cure-as, ajude-as, salve-as, pelo poder que há no nome de Jesus. E abençoe os nossos novos passos, Senhor Deus. Que possa ser tudo para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.